60 dicas dos maiores investidores de todos os tempos. Introdução. Você está prestes a ler um material que pode ser um divisor de águas em sua carreira como investidor. Mais do que isso, muitos dos ensinamentos que reuni aqui são verdadeiras lições de vida. Meu objetivo com este audiobook é inspirá-lo a seguir em busca de seus sonhos. A inspiração para este formato baseado em pílulas de conhecimento relacionadas a diferentes áreas da vida veio do livro Warren Buffett, Lições do Maior de Todos os Investidores, escrito por Janet Love. A obra reúne pílulas de conhecimento e pequenos grandes conselhos do Mago de Omaha para diferentes áreas da vida. Eu organizei as dicas pensando em temas que importam muito para o seu sucesso como investidor. O conteúdo aborda desde dicas sobre psicologia e aspectos comportamentais até gestão de risco e estratégias de investimento, sem deixar de lado conselhos para a vida pessoal, a economia, dentre outros. Tudo o que você vai ler foi escrito a partir de anos de muito estudo sobre bolsa de valores, value investing e a trajetória de alguns dos maiores investidores de todos os tempos. Na página 6 há uma mini-biografia dos grandes personagens que foram fonte de inspiração e de pesquisa para este material. As dicas foram organizadas entre as áreas abaixo. Além disso, ao fim do audiobook, está uma reflexão final e uma lição de casa para você fazer. Psicologia, estratégia, atitudes e item economia. Vida pessoal, gestão de risco, dicas finais é uma leitura que pode mudar a sua vida. Preste bastante atenção e coloque os ensinamentos em prática. Um abraço e bons investimentos. Quem são os grandes investidores presentes neste audiobook? John Templeton. John Templeton, de 1912 a 2008, foi um grande investidor e filantropo. Foi considerado o maior selecionador de ações do século, segundo a Money Magazine, e uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, em 2007. Tinha a filosofia de levar uma vida simples, longe do consumismo, a mesmo sendo bilionário. Templeton era muito tranquilo, disciplinado e bem-humorado, características que sempre considerou primordiais para seu sucesso. A respeito de investimentos, acreditava fortemente no conceito de evitar seguir a manada e no comprar quando há sangue nas ruas. Charlie Munger. No auge de impressionantes 91 anos, Charlie Munger é o braço direito de Warren Buffett na Berkshire Hathaway. Muitos o consideram o grande segredo por trás do sucesso de Buffett, ou o próprio mega investidor, aliás, confirma a importância do parceiro para o seu sucesso. Teria sido ele o responsável a inspirar Buffett a investir em negócios de alta qualidade no longo prazo? Dono de uma fortuna de 1,43 bilhões de dólares, Charlie Munger é o número 1415 na lista dos homens mais ricos do mundo e o 465 nos Estados Unidos, segundo a revista Forbes. O melhor de Charlie Munger está reunido em seu livro Por Charlie's Almanac, A David and Wisdom of Charles T. Munger, infelizmente ainda sem edição publicada no Brasil. Seth Klarman. Seth Klarman, 58 anos, é conhecido como Warren Buffett de sua geração. Sob a gestão do Baupost Group, firma da qual é CEO, está um patrimônio de 28,5 bilhões de dólares. Se Warren Buffett é conhecido como o Oráculo de Omaha, Seth Klarman exerce o mesmo papel em Boston. Figura prestigiada no mercado, Klarman é conhecido por ter uma visão conservadora e aparecer pouco para falar. Esse, aliás, é um dos motivos que me fizeram querer buscar seus mais preciosos ensinamentos para apresentar a você. Toda vez que vem a público, em geral através de uma carta anual, traz algo extremamente positivo para os investidores. Em especial aqueles que, como eu e você, dedicam-se a seguir a metodologia do investimento em valor. Peter Lynch. Se você tivesse investido $10.000 com Peter Lynch em 1977, teria visto seu dinheiro valer nada menos do que $280 mil em 1990, quando ele se aposentou, aos 46 anos, da gestão do Fidelity Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo, para se dedicar à família e à filantropia. Lynch acredita que investidores individuais, como você e eu,
têm vantagens sobre os profissionais porque são mais livres para agir de forma independente e explorar o mercado sem sofrer pressões externas. Para isso, sugere que você investigue a fundo as empresas em que pretende investir e torne-se familiar a elas antes de colocar a mão no bolso. Walter Sellos. Quando fechou as portas de sua firma em 2003, quando tinha 86 anos, Walter Sellos cravou um dos maiores recordes já vistos no mercado financeiro e durante 40 anos seguidos gerou aos seus clientes uma média de retorno de 16% ao ano. Além disso, sua empresa, que operava desde 1955, bateu o S&P 500 nada menos do que 15 vezes no período. Motivos suficientes para você querer conhecer mais sobre a vida de Sellos, certo? Mas tem mais. Walter Sellos não cobrava taxas de seus clientes. Sua remuneração baseava-se em faturar 25% sobre os lucros gerados. Como não acreditar e confiar em alguém que só ganha quando você ganha? O superinvestidor, que nos deixou em 2012, aos 95 anos, era uma figura atípica aos padrões de Wall Street. Warren Buffett. O mago de Omar dispensa comentários, certo? O maior investidor de todos os tempos é presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway e figurinha repetida na lista dos homens mais ricos do planeta. Ler sobre investir como Warren Buffett é o que todo iniciante na bolsa de valores deveria começar a fazer logo no começo da carreira. Eu acredito que nossa geração é privilegiada por poder contar com os ensinamentos de Warren Buffett. Ele é uma lenda viva que contribui muito para que possamos investir seguindo os princípios responsáveis por criar algumas das maiores fortunas do planeta. Benjamin Graham. Se hoje você está aqui lendo este material, a culpa é dele. Ben Graham é ninguém menos do que o pai do Value Investing e grande mentor de Warren Buffett e outros incontáveis investidores que marcaram a época. Graham é autor de Um Investidor Inteligente, um guia prático de como ganhar dinheiro na bolsa, obra que é considerada a Bíblia do investimento em valor. Irving Kahn. Irving Kahn começou sua carreira em Wall Street em 1928, aos 23 anos. No ano seguinte, em meio à Grande Depressão, dobrou seu capital ao prever que o pior estava por vir. Antes da maior crise da história, vendeu uma posição antes da queda e foi um dos poucos a sorrir enquanto o mundo desabava para 99% dos investidores daquela época. Kahn faleceu em fevereiro de 2016 com impressionantes 109 anos. Sobreviveu à Grande Depressão, à Segunda Guerra Mundial e a outras dezenas de crises ao longo de quase 90 anos de Wall Street. Entendeu na prática, e por dezenas de vezes, o quanto uma crise pode gerar excelentes oportunidades de investimento. Mas nunca abriu mão de uma premissa: se o mercado está caro, o investidor precisa saber esperar. Dicas sobre psicologia e comportamento. 1. Se você se mantiver racional, a estupidez do mundo irá ajudá-lo. Certa vez, em entrevista ao Wall Street Journal, Charlie Munger disse que ele e Warren Buffett não são prodígios, mas seus resultados são prodigiosos porque eles têm uma vantagem temperamental que compensa a falta de pontos extras de QI. Cronicamente, as pessoas avaliam mal os limites sobre seu próprio conhecimento. Warren e eu entendemos melhor o que sabemos e o que não sabemos do que a maioria das pessoas. Conhecer suas competências é uma das coisas mais difíceis para um ser humano fazer e é muito mais importante e útil na vida e nos negócios do que ser brilhante. 2. A paciência é uma das principais virtudes de um investidor. Charlie Munger diz que saber esperar ajuda a transformar investidores medianos em bons investidores. O problema, segundo ele, é que muitas pessoas não suportam esperar. Munger defende a tese de que investimentos de sucesso requerem a maluca combinação de bom senso e paciência e estar preparado para aproveitar a oportunidade quando ela se apresenta. E acrescenta: você tem que encontrar o equilíbrio entre competência e bom senso. Muito de um ou de outro não é bom. Quanto mais você conhece os limites de seu conhecimento, mais valioso o bom senso será. 3. Quando a hora chegará já com convicção e determinação.
Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Boas oportunidades não aparecem com frequência. Não as deixe passar. A oportunidade encontra a mente preparada e lembre-se disso. 4. Viva com a mudança e aceite a complexidade que não depende de você. Reconheça e se adapte à verdadeira natureza do mundo ao seu redor. Não espere que tudo se adapte a você. Desafie e corrija continuamente suas ideias mais amadas. Reconheça a realidade mesmo quando você não gosta dela. Aliás, especialmente quando você não gosta dela. 5. O investimento em valor ocorre na intersecção entre economia e psicologia. Segundo Seth Klarman, entender economia e fazer a avaliação de uma companhia não é complicado, o difícil é dominar os fatores psicológicos. Ou seja, na visão de Klarman, difícil é saber quanto você deve comprar de um papel, a que preço, se você deve esperar até que o preço baixe ao menor nível possível, o que você faz quando o mundo parece que vai acabar, e assim por diante. Para o guru, a experiência acumulada pelo tempo é o que vai ajudá-lo a dominar as respostas para essas perguntas, mas você deve constantemente lembrar e entender que a psicologia ocupa um grande espaço dentro de suas decisões. 6. Investimento em valor é simples de entender, mas difícil de implementar. Investidores em valor não são mágicos analíticos super sofisticados que criam e aplicam modelos para encontrar boas oportunidades de investimento. A parte difícil de seguir o value investing é ter disciplina, para evitar os muitos discursos que precisam ser ouvidos, paciência, para aguardar por uma boa oportunidade e bom julgamento para tomar decisões, e saber quando é a hora certa de realizar o movimento. 7. A boa e velha regra: fuja do efeito manada. Como todo bom investidor em valor, é bem provável que você já tenha lido sobre esse conceito em algum lugar. Mas nunca é demais relembrar-o, especialmente quando temos uma analogia interessante para embasá-lo. Quando vamos a uma loja de departamento ou supermercado, preferimos produtos que estão em desconto, não? Mas, em geral, no mercado de ações as pessoas entram em pânico quando isso acontece e acabam gostando menos das ações quando deveriam gostar mais. Seth Klarman, aliás, defende que investidores de sucesso preferem comprar ações quando elas estão caindo. Importante reforçar que isso é válido se sua posição está baseada em estratégias de value investing. Mas acredito que esse é seu caso, certo? Caso contrário, não deveria nem estar lendo este audiobook. 8. Tenha disciplina e temperamento para resistir aos seus impulsos. É algo fundamental e que deve ser, sempre, relembrado. Irving Kahn reforça o coro quando diz: seres humanos têm os instintos errados quando falamos em mercado de capitais. Se você reconhece isso, pode resistir ao impulso de comprar em um rally e vender em uma queda. É importante, também, lembrar-se do poder dos juros compostos. Você não precisa fazer manobras para ter retorno no curso de sua vida. 9. Peter Lynch faz questão de lembrar que o mercado não é um bicho-papão, mas, ao mesmo tempo, diz que apesar de todos terem cérebro, nem todos têm estômago. Se você acha que pode se desesperar e vender tudo em um momento de pânico, evite o mercado de ações. 10. Seja um investidor, não um especulador. Ficar imune à especulação pode ser um grande desafio, especialmente para quem está começando. Mas é preciso resistir. John Templeton alerta: o mercado de ações não é um cassino, mas se você ficar comprando e vendendo ações toda vez que a bolsa sobe ou cai um pouco, se apenas operar opções ou mercado futuro, vai criar seu próprio cassino. E como a maioria dos apostadores, você vai perder eventualmente, ou frequentemente, ponto. Além disso, se você for um especulador, terá seu lucro consumido por comissões e taxas de corretagem e verá uma tendência que você imaginava ser de baixa se transformar em alta. Acho que não preciso continuar, não é? Como não canso de repetir, estude e aprenda com os mestres do mercado. Escute este audiobook com muita atenção e busque outras fontes para continuar estudando, aprendendo e se desenvolvendo. 11. Não existe almoço grátis.
John Templeton aconselha que você sempre desconfie de oportunidades boas demais para serem verdade. Elas nunca são. 1. Nunca invista baseado em um sentimento, e a primeira empresa que você trabalhou, a marca do seu primeiro carro, a companhia que patrocina seu programa de TV favorito, todas essas podem ser boas empresas. Mas isso não necessariamente as credencia a serem ótimos investimentos. O bom investidor sabe separar bem o emocional do racional. E você? 2. Nunca invista baseado apenas em uma dica, seja um restaurante recomendado por um amigo, um destino de viagem que o irmão adorou ou a marca do sabão em pó que fez milagre na casa do primo que tem 3 filhos pequenos. Uma boa dica sempre vai bem. O mesmo vale também para os investimentos. Afinal, as dicas facilitam nosso trabalho de pesquisar e encontrar soluções. Porém, você não pode jamais basear sua decisão de investimento em uma simples dica. Eu sei que você sabe disso, mas quando se trata de controlar as armadilhas criadas pelo nosso cérebro, nunca é demais lembrar. E estratégia. 12. Sempre invista com uma margem de segurança, compre ações com desconto. Ser um value investor está muito atrelado a ter a disciplina de comprar uma ação com um desconto significativo de seu valor real e segurá-la até que ela atinja um preço maior do que seu valor real. Entenda que o fator desconto é fundamental para o value investing funcionar. Além disso, o fato de investir em ações ter muito a ver tanto como uma arte como uma ciência é o que exige que investidores considerem uma margem de segurança em seus investimentos. A margem existe para evitar que fatores como um eventual erro que você possa estar cometendo na análise, a volatilidade extrema ou acontecimentos inesperados afetem seus investimentos. Você se lembra das 2 primeiras regras de Warren Buffett para quem quer investir com sucesso? 1. Não perca dinheiro. 2. Nunca se esqueça da regra número 1. Para isso, ter a margem de segurança sempre em mente é fundamental. 13. Mais sobre comprar apenas ações baratas. Um dos lemas de Walter Sellos era: nós compramos ações baratas. Mas entenda que isso não tem a ver simplesmente com comprar os papéis mais baratos do mercado. Baratas, para ele, eram as empresas subavaliadas com relação ao seu valor contábil. Quando Walter Sellos gostava de uma companhia que estava monitorando, comprava um pouco e solicitava os demonstrativos financeiros à empresa. Lia atentamente, principalmente as notas de rodapé, para, ao fim, ter a resposta para a seguinte questão: recomendo que tome nota para lembrar quando for avaliar as empresas em que pretende investir, a gestão é honesta ou excessivamente gananciosa? Isso era o que mais importava para ele. Ou seja, em resumo, sua fórmula consistia em encontrar uma boa combinação de gestão honesta com um preço abaixo do valor contábil. Esse, aliás, é um mix poderoso. Honestidade, integridade e bom caráter eram características muito presentes em Walter Sellos e eram sempre a base para suas decisões. Mais importante do que seu recorde extraordinário é o exemplo de integridade em gestão de investimentos que ele deixou. Walter Sellos nunca ganhou um centavo de seus investidores sem que eles tivessem ganhado uma significativa quantia, disse Buffett no falecimento de seu amigo. Eles nutriram uma bela amizade por 60 anos. 14. O setor em que a empresa está inserido deve ser simples e de fácil compreensão. Um exemplo clássico para explicar esse conceito foi quando o mega investidor Warren Buffett ficou de fora do boom das empresas.com na virada do século. Enquanto o mercado jorrava dinheiro em empresas de tecnologia, muitas vezes de forma completamente irracional, Buffett preferiu ficar de fora, apenas observando, pois aquele mundo não fazia o menor sentido para ele. Resultado, quando o mercado derreteu, poucos estavam tão capitalizados como ele para ir às compras em uma das maiores liquidações da história dos mercados globais. A lição que isso deixa é a de que você deve passar longe de setores da economia de que não entende absolutamente nada. Procure focar nos que você gosta, acompanha ou até mesmo trabalha. Isso também tem a ver com o prazer que irá sentir por estudar algo que agrada a você. Por exemplo, se você não entende absolutamente nada sobre commodities e não tem a menor vontade de aprender, já pode riscar algumas gigantes do seu radar.
15. Encontre algumas empresas excepcionais, compre suas ações e segure-as para sempre. Essa é a filosofia Citron Yours Investing, expressão usada por Charlie Munger pela primeira vez na reunião anual de 2000 da Berkshire Hathaway, a singela empresa de Warren Buffett. Há algumas vantagens para o investidor que faz alguns poucos bons investimentos e simplesmente espera, e ele pagará menos para a corretora, ficará imune a muitas besteiras ditas por aí e será beneficiado pelos juros compostos. 16. Dicas preciosas do braço direito de Warren Buffett. Charlie Munger recomenda que você determine valor separado do preço, progresso além de atividade, riqueza além do tamanho. É melhor se concentrar no óbvio do que se apegar ao esotérico. Item: seja um analista de negócios, não um analista macroeconômico ou de mercado. Considere a totalidade do risco e efeito, olhe sempre no potencial de segunda ordem e nos impactos de maior nível. Pense para frente e para trás e inverta, sempre. Não se apaixone por um investimento e seja dependente da situação e guiado pela oportunidade. 17. 8 frases de Walter Schloss que você jamais deve esquecer. Preço é o fator mais importante para se avaliar em relação ao valor. Lembre-se de que uma ação representa parte de um negócio e não somente um pedaço de papel. Por isso, tente estabelecer o valor da companhia de seu interesse. Tenha paciência. Ações não sobem imediatamente. Não venda nas más notícias. Tenha coragem sobre suas convicções quando você tomar uma decisão. Tenha uma filosofia de investimento e a siga. Escute sugestões de pessoas a quem respeita. Mas isso não significa que você tenha que aceitá-las. Lembre-se de que é seu dinheiro e geralmente é mais difícil manter dinheiro do que fazer dinheiro. Uma vez que você perde uma boa quantia de dinheiro, é difícil de recuperar. Tente não deixar que suas emoções afetem seu julgamento. Medo e ganância são as piores emoções para quem compra e vende ações. 18. Não se importe com as flutuações do mercado. Seth Klarman sempre faz questão de dizer que não tem um terminal da Bloomberg em sua mesa de trabalho. Eu não me importo. Tenho uma pilha enorme de papéis, um computador e um telefone. Investidores focados em valor não se deixam levar por fatores de curto prazo, diz. A única coisa que faz Klarman considerar flutuações no curto prazo é para aproveitar eventuais barganhas no mercado. E você, como lida com o sobe e desce no curto prazo? 19. Comprar é mais fácil do que vender para investidores em valor. Você se enquadra nesse perfil? Seth Klarman explica que isso ocorre porque é difícil identificar o timing exato de sair de uma posição. Você nunca pode saber quando será possível aproveitar uma barganha num futuro próximo. Por isso, é preciso comprar, mas sempre deixar uma reserva para comprar mais. 20. Ninguém sabe quando a maré vai virar. Irving Kahn, o investidor centenário, dizia que preferia ser lento e estável porque aqueles que fazem trades de curto prazo e compram a preços elevados estão expostos a permanentes perdas de capital. Fique com essa reflexão de um dos maiores investidores que o mundo já viu. Estudo empresas e penso sobre o retorno que elas podem oferecer em 4 ou 5 anos. Se a ação cai, eu tenho tempo para avaliar a tempestade e talvez comprar mais por um preço menor. Se meus argumentos para o investimento não mudaram, devo gostar ainda mais do papel se ele cair. 21. Seja extremamente analítico. Se você deseja investir como Irving Kahn, cultive o hábito de ler e entender os relatórios anuais das empresas em que planeja investir. Esses materiais costumavam ser os companheiros de jantar do mais antigo investidor de todos os tempos. Seu filho, Thomas Graham Kahn, de 73 anos, revelou que o pai gostava de começar a leitura dos relatórios de trás para frente. É lá que você encontra as principais informações financeiras, dizia. Irving Kahn sempre investiu baseado em muita leitura.
22. Fique atento a empresas que apresentam problemas. Uma das estratégias de Irving Kahn para encontrar pechinchas era ficar de olho no Wall Street Journal. Você pode fazer o mesmo com o valor econômico, por exemplo, e procurar por empresas ou setores que estavam passando por dificuldades. Ao encontrar algo que chamava a atenção, ele estudava a fundo para detectar oportunidades que se encaixavam em sua filosofia de encontrar empresas sólidas, mais subavaliadas pelo mercado, com um caixa forte, pouco débito e boas perspectivas no longo prazo. 23. 5 frases de Irving Kahn para nunca mais esquecer. 1. Sua primeira missão é preservar seu capital. A segunda é buscar retorno. 2. Não dependa de números recentes para projetar preços futuros. 3. Seu capital está sempre em risco se você não compra a ação por um bom preço. 4. Não acredite em lucros trimestrais. 5. Olhe além das duas principais empresas de uma determinada indústria. 24. A arte de procurar e investir em boas histórias. Peter Lynch gostava de trazer um conceito um tanto inusitado aos investimentos. Ele defendia que quanto mais se sabe sobre uma empresa, seu negócio, produtos e concorrentes, maiores são as chances de encontrar uma boa história para se investir. Ele enxergava as empresas como boas histórias a serem encontradas. Interessante, não? E como toda história tem seu fim, o investidor defendia ainda que você deve vender as ações quando a história acaba. Ou seja, quando a ação atingir os objetivos que você traçou ou quando a empresa não estiver indo na direção ao final feliz que você imaginava, chega a hora de tirar seu dinheiro dela. Esse conceito pode até soar subjetivo, mas lembre-se da essência dele e invista em empresas que lhe são familiares. Aliás, essa lógica é bem parecida com a da dica 38, que você vai ler adiante, e todo mundo precisa de uma camisa nova. Que tal? 25. Diversificar demais é um erro. Outro destaque da forma de investir de Peter Lynch é um pensamento que vai na contramão do que muitos dos grandes investidores defendem. Para ele, a diversificação do portfólio reduz a habilidade do investidor de fazer uma pesquisa eficiente e analisar os papéis. Para defender sua tese, Lynch faz uma boa analogia. Ter ações é como ter crianças, não se envolva com mais do que o que consegue você lidar. O investidor que não acompanha o mercado em 100% do tempo consegue acompanhar algo entre 8 e 12 empresas e não deveria ter mais do que 5 empresas em seu portfólio ao mesmo tempo, recomenda. Você já tentou tomar conta de 15 crianças ao mesmo tempo para ver o que acontece? 26. 4 pontos para avaliar em uma empresa antes de investir. Em seu livro Como Stocks and Uncommon Profits, traduzido no Brasil como Ações Comuns, Lucros Extraordinários, Philip Fisher recomenda que você analise os seguintes pontos a respeito de uma empresa em que pretende investir. Item: qual é o potencial de crescimento das vendas da empresa no longo prazo? Item: qual é o nível de competência, grau de inovação e visão dos gestores? Item: como a empresa lida com pesquisa e desenvolvimento? Item: ela tem sólidas margens de lucro? As respostas para essas perguntas mostram o caminho para encontrar ações de empresas em crescimento para investir no longo prazo. Essas reflexões são preciosas porque o livro, publicado em 1958, foi a primeira obra sobre investimentos a entrar na lista de best-sellers do jornal The New York Times. Recomendo fortemente que o leia na íntegra. Você vai aprender muito. 27. Checklist da estratégia de Phil Fisher para escolher ações. Ainda no livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, Philip Fisher apresenta alguns questionamentos que sempre orientaram sua estratégia para escolher ações. Achei importante resumi-los aqui para você ter mais motivos para ler o livro. Use os questionamentos como uma espécie de checklist para orientar sua decisão sobre as empresas em que pretende investir. Vamos lá? 1. A empresa tem produtos ou serviços com potencial para gerar um forte crescimento nas vendas por vários anos? 2. A gestão tem o foco em desenvolver produtos ou processos que continuarão a aumentar o potencial de vendas quando o potência atual já tiver sido alcançado?
3. Quão efetivo é o esforço da empresa em pesquisa e desenvolvimento em relação ao seu tamanho? 4. A empresa tem um departamento de vendas acima da média? 5. A empresa tem uma margem de lucro considerável? 6. O que a empresa está fazendo para manter ou aumentar sua margem de lucro? 7. Os funcionários são apaixonados por trabalhar na empresa? 8. Quão bem a empresa lida com a análise de custos e controles contábeis? 9. A gestão fala livremente com investidores quando as coisas vão bem, mas se cala quando o cenário está atribulado? Cuidado! Para se proteger quanto a isso, prefira empresas inseridas no novo mercado. 10. A gestão da empresa tem integridade inquestionável? Atitudes. 28. Os 7 fatores que, COMBINADOS, explicam o sucesso de Buffett. A lista abaixo foi apresentada por Charlie Munger durante a convenção anual de 2000. Segundo ele, estas são as principais características de Buffett que o levaram aonde ele está hoje. Item atitude mental, você é forte e positivo emocionalmente? Item ter grande interesse em aprender sobre investimentos. Qual foi o último livro que você leu? Item começar cedo, se algo demora muito para ser alcançado, quanto antes começar, melhor. Item ser uma máquina de aprendizado, nunca parar de aprender. Item receber elogios e recompensas, seres humanos trabalham melhor quando ganham prêmios por seus bons resultados, o que faz com que façam mais do mesmo, com o objetivo de ganhar mais prêmios. Item ser uma pessoa confiável. Item evitar inveja, ciúmes, autopiedade, vingança e ideologias extremas. 29. Reconhecer o que você não sabe é o segredo da sabedoria. A humildade é uma grande aliada dos grandes investidores. Para Charlie Munger não é diferente. Anote estas dicas dele para a sua vida. Item fique dentro de um círculo de competência bem definido. Item aprenda a identificar evidências que podem não ser verdadeiras. Item resista ao desejo de ceder a falsas certezas. Item sobretudo, nunca engane a si mesmo e lembre-se de que você é a pessoa mais fácil de se enganar. Item lembre-se de que a reputação e a integridade são seus ativos mais valiosos e que eles podem ser perdidos em uma fração de segundo. Item proteja-se contra os efeitos da arrogância e do tédio. Item não negligencie o óbvio por se afogar em pequenos detalhes. Item seja cuidadoso ao excluir informações desnecessárias, um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Item encare seus grandes problemas. Não varra a sujeira para debaixo do tapete. 30. A pergunta que separa investidores de especuladores. Preste muita atenção na seguinte reflexão proposta por Seth Klarman. Tenho certeza de que ela vai colocar uma pulga atrás de sua orelha. A ideia aqui é analisar o quanto você está pronto, de verdade, para ser um investidor em valor. Preparado? Imagine que você detém ações do Google ou da Apple e as ações caem pela metade. Você ficaria feliz ou aterrorizado? Você reinvestiria os dividendos? Pegaria dinheiro de outros investimentos para comprar mais? Se tiver a confiança para fazer isso, você é um investidor. Se não, você é um especulador e não deveria estar no mercado de ações. Eu sei que são perguntas pesadas, que podem fazer você suar frio, mas fiz questão de trazê-las porque é nessas horas que testamos o quanto temos controle de nossas emoções, não é verdade? 31. Segurar dinheiro para esperar uma liquidação não é um pecado. A afirmação do título é um dos principais fatores que faz com que a firma de Seth Klarman tenha um desempenho melhor do que a maioria dos fundos de investimento durante as baixas. Entenda que você não precisará estar no mercado em 100% do tempo. Ter dinheiro em caixa para aproveitar barganhas é uma característica comum a todos os grandes investidores em valor e, para você, o pensamento não deve ser diferente. 32. A ganância não combina com o value investor. Muita gente enxerga o mercado de ações como uma possibilidade de fazer fortuna sem esforço da noite para o dia,
e não como uma forma de investir seu capital visando um retorno interessante no longo prazo. Eu sei que você não é como essas pessoas. Mas a ganância, sempre ela, comumente leva esses investidores a buscarem atalhos para o sucesso nos investimentos. Eles, ao invés de focarem no poder dos juros compostos ao longo do tempo, buscam retornos rápidos seguindo dicas quentes. Conhece alguém assim? Atente-se, ainda, ao fato de que a ganância também pode se manifestar de outras formas, como quando o otimismo é exagerado, através da complacência diante de mais notícias ou do desejo de especular no curto prazo em detrimento de desenvolver uma estratégia de longo prazo. A humildade, nos investimentos e na vida, aliás, é sua grande aliada. 33. Você nunca saberá de tudo. 7. Klarman acredita que o bom value investor sabe que precisa estudar continuamente e mergulhar em análises antes de decidir comprar ou vender uma ação. Essa é a sua lição de casa, sempre. No entanto, é preciso estar consciente de que você nunca poderá cravar 100% de certeza, não importa quão minuciosa seja sua análise. Não apenas algumas questões podem ficar sem resposta, às vezes, as perguntas certas podem nem ter sido feitas. Ter a consciência de que você não sabe de tudo, e de que nunca saberá de tudo, é um passo importante para ser um value investor e, mais ainda, para tomar boas decisões amparadas pela margem de segurança. 34. Uma poderosa regra de Peter Lynch sobre como se comportar no mercado. Se você não estuda nenhuma empresa terá a mesma chance de sucesso comprando ações que tem no poker se você apostar sem olhar suas cartas. 35. Aprenda com seus erros. O único jeito de evitar erros é não investindo. O problema é que não investir é o maior erro de todos, segundo John Templeton. Se você ainda não errou, cedo ou tarde isso vai acontecer, mas perdoe-se por isso. Não se sinta desencorajado e jamais tente recuperar suas perdas correndo riscos maiores. Aprenda com o seu erro. Procure entender o que exatamente deu errado e como você pode evitar o mesmo erro no futuro. Há uma frase de John Templeton que gosto muito para explicar esse conceito, e a grande diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e que não alcançam é que pessoas de sucesso aprendem com os seus próprios erros, e também, com os erros dos outros. 36. Um investidor que tem todas as respostas não entende todas as perguntas. Uma abordagem arrogante para investir, cedo ou tarde leva o investidor ao desapontamento. Ou pior, ao desastre completo. John Templeton aconselha que mesmo que você consiga desenvolver uma estratégia de investimento que funciona diversas vezes, não se prenda a ela para sempre. Humildade é a palavra. O investidor inteligente reconhece que sucesso é o processo de procurar respostas para novos questionamentos continuamente. 37. Invista como uma garota. Segundo Warren Buffett, mulheres são mais calmas, pesquisam mais, comportam-se melhor quando estão sob pressão e pensam mais no longo prazo. Há, inclusive, um livro dedicado a explanar sobre por que e como o Mago de Omar investe como uma garota. Em Warren Buffett Invests Like a Girl, traduzido no Brasil como Warren Buffett investe como as mulheres, a autora Loan Lofton mostra o caminho para você seguir essa visão. Em síntese, Buffett defende que é o seu temperamento que fará com que você seja um grande investidor no longo prazo. Em entrevista à revista Forbes, Lofton contou que os homens tendem a ser mais confiantes que as mulheres. Eles pensam que sabem mais do que sabem. Isso pode levá-los a realizar muitos trades, assumir muitos riscos e investir em empresas sobre as quais não entendem. As mulheres dizem que não sabem tanto, não são tão confiantes e tendem a ter maior aversão ao risco. Isso pode soar como algo ruim, mas pode trabalhar a seu favor, na verdade. Ao assumir a visão de uma garota, você fará mais pesquisas e levará seus investimentos mais a sério, aponta. Economia. 38. Não baseie suas aquisições em fatores macroeconômicos. A tese de Charlie Munger é a de que se preocupar com a taxa de juros e com a economia global é estressante e você não pode controlar nenhum evento macroeconômico. Foque no que você pode prever e controlar. Ou você acha que pode prever a próxima Grécia?
39. Siga a filosofia. Todo mundo precisa de uma camisa nova. As companhias legítimas, como Irving Kahn costumava chamar, são aquelas que vendem produtos ou serviços que estão presentes em nosso dia a dia, comercializando comida, roupas e outros itens do cotidiano de todo ser humano. Daí a origem da frase de sua autoria que está no título desta dica. Neste sentido, pergunto, você já parou para pensar nos motivos que levaram a Warren Buffett a ser dono de mais de 400 milhões de ações da Coca-Cola? 40. Preço da ação X. Realidade da empresa. Tenha em mente que o fato de uma ação estar subindo não necessariamente garante que a saúde da empresa faz jus a isso ou que o senhor mercado reconheceu seu valor. Da mesma forma, uma queda não necessariamente reflete o pior dos mundos. É fundamental que você consiga distinguir o que é uma flutuação corriqueira do que é o real desempenho de uma empresa de valor. Não é à toa que Value Investors como Seth Klarman recomendam que você não monitore exaustivamente e corriqueiramente o desempenho de ações que possui. Se você está comprando, com desconto, uma empresa que passou por uma criteriosa análise, você acha que precisa mesmo se preocupar com a flutuação de curto prazo? 41. Geralmente não existe relação entre o sucesso da operação de uma empresa e o sucesso de uma ação em alguns meses ou anos. No longo prazo, porém, essa relação é de 100%, segundo Peter Lynch, a história do mundo. Essa é a chave para fazer dinheiro. Ser paciente sócio de empresas de sucesso é algo que, cedo ou tarde, se paga. 42. Compre valor, não tendências de mercado ou previsões econômicas. O mercado de ações e a economia nem sempre andam juntos. A economia não precisa estar em recessão para a bolsa viver uma tendência de baixa, assim como um relatório anual com números ruins não necessariamente causa uma queda simultânea no preço das ações de uma empresa. Daí a importância de basear suas decisões de investimento em fundamentos e ter paciência ao investir. No longo prazo, o valor é imbatível, lembra John Templeton. Vida pessoal. 43. Certifique-se de estar rodeado de pessoas de que gosta e em quem possa confiar. Novamente, investimentos e vida se encontram. Quando perguntado sobre o perfil dos profissionais que gostam de ter na Berkshire, Charlie Munger respondeu: nós queremos pessoas em que todos os aspectos de sua personalidade fazem com que você queira estar perto delas. Confiança primeiro. Habilidades, depois. O mesmo vale para seus parceiros de negócio. Sejam as empresas em que você tem ações ou deseja ter, as pessoas que a dirigem, a corretora na qual você faz seus investimentos e o time que faz parte dela. Você já parou para olhar por essa perspectiva? 44. Sempre existe algo para se preocupar. É importante se preocupar com seus investimentos, mas isso não quer dizer que você deva abrir mão de sua vida. Anote este conselho de Peter Lynch e evite ficar pensando sobre o mercado no fim de semana e ignore as últimas previsões catastróficas do noticiário. Venda um papel porque os fundamentos da empresa deterioram, não porque o céu está desabando. 45. Você é o dono de suas ações e atitudes. Charlie Munger revela boas lições sobre independência, autonomia e liberdade de pensamento. Objetividade e racionalidade exigem independência de pensamento. Não é porque outras pessoas concordam ou discordam de você que você está certo ou errado. A única coisa que importa é o quanto sua análise e julgamento estão corretos. Seguir a manada é um convite a ter uma performance medíocre. 46. A única forma de vencer é trabalhar, 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 trabalhar e ter a esperança de ter alguns insights. Se você quer uma lição para sempre crescer e evoluir, como investidor e ser humano, leve estas dicas de Charlie Munger no bolso. Desenvolva um método de autoaprendizado vitalício através da leitura voraz, do cultivo da curiosidade e do esforço para ser um pouco mais sábio a cada dia. Mais importante do que o desejo de vencer é o desejo de se preparar. Desenvolva fluência em modelos mentais das principais disciplinas acadêmicas. Se você quer ficar mais esperto, não pode parar de perguntar: por quê? Por quê? Por quê? Risco.
47. Prudência e dinheiro no bolso. Charlie Munger carrega consigo a ideia de que toda avaliação de um investimento deve começar com uma análise de risco, especialmente reputacional. Para isso, sugere: considere uma boa margem de segurança antes de tomar qualquer decisão. Evite lidar com pessoas de caráter questionável. Tome cuidado com a exposição à inflação e à taxa de juros. Evite grandes riscos para minimizar erros e a perda de capital permanente. 48. Manual de boas práticas para dormir tranquilo. Anote estas dicas de Seth Klarman para fazer uma boa gestão de riscos como investidor e evitar pesadelos. Sempre compre ações com um desconto significativo. Substitua ações que possui e acredita já terem se pagado por novas barganhas tão logo as encontre. Venda a ação quando ela atingir seu valor real, isso está atrelado a não se apegar emocionalmente a um papel. Preste atenção e analise os reais motivos para determinada ação estar subavaliada pelo mercado. É crítico saber por que fez um investimento. Liste as razões para comprar ou vender uma ação e certifique-se de que elas fazem sentido antes de tomar uma decisão. Dê preferência a empresas que têm excelentes gestores, e de boa reputação e solidez de caixa. Diversifique seus investimentos à medida que sua carteira vá ganhando corpo. 49. Um declínio do mercado de ações é tão esperado quanto fortes nevascas no inverno dos Estados Unidos. A analogia de Peter Lynch resume bem o que espera por você do mercado de ações. O inverno assusta, mas se você estiver preparado não vai passar frio. Veja quedas como grandes oportunidades para comprar barganhas de investidores que estão em pânico. 50. Compre quando todos estão pessimistas e venda quando todos estiverem otimistas. Eu sei que isso parece óbvio, e realmente é, mas entenda que não é bem isso que a maioria faz, na prática. Muitos investidores saem às compras quando os preços estão altos. Os preços estão baixos quando a demanda é baixa e o pessimismo toma conta. Quando quase todo mundo é pessimista ao mesmo tempo, o mercado entra em colapso. É da natureza humana a dificuldade de ir contra a multidão. Comprar quando todos estão vendendo pode, sim, dar calafrios. Muitos só se sentem confortáveis em investir após verem análises de experts apontando que agora é a hora. Mas lembre que se você adotar os mesmos critérios que todos estão usando, você terá os mesmos resultados que todos, e, provavelmente, com preços supervalorizados. Benjamin Graham tem uma frase que resume essa regra de forma simples, mas brilhante: compre quando todos, inclusive especialistas, estão pessimistas, e venda quando eles estiverem otimistas. Não seguir a manada é, na teoria, muito simples. Na prática, nem tanto. O estudo é o caminho. 51. Quando for comprar, procure por barganhas entre ações de qualidade. John Templeton sintetizou de forma simples e brilhante o que você precisa considerar para afirmar que uma ação é de qualidade, e uma empresa de qualidade é uma líder de vendas dentro de um segmento em expansão. É uma empresa líder em tecnologia em uma área que depende de inovação tecnológica. É uma empresa que tem uma liderança incontestável cujo histórico fala por si só. É uma empresa bem capitalizada que está entre as líderes em um novo mercado. É uma marca popular com elevadas margens de lucro. Atente-se, porém, ao fato de que, isoladas, essas qualidades valem pouco. Ser a líder no segmento, mas ter uma gestão conturbada e muitas dívidas, é um indicador claro de que você deve se afastar. É claro que encontrar uma empresa que cumpra todos os requisitos sugeridos por John Templeton também pode ser uma tarefa quase impossível, mas essa é a sua lição de casa, combinado? E é isso que vai diferenciá-lo dos investidores comuns. Reflexões finais. 52. Grandes investidores são humildes e eternos aprendizes. Se você almeja ser um grande investidor, não necessariamente um multibilionário, precisa entender que é fundamental dedicar um tempo de sua rotina para estudar. Todos os grandes nomes que você conheceu neste material são leitores vorazes e eternos aprendizes do mercado.
Grandes investidores são humildes e reconhecem que não sabem tudo. Mantêm a mente aberta e estão sempre dispostos a aprender e entendem que é preciso investir em livros, cursos e treinamentos para se aperfeiçoar. Lembre-se de que seus maiores bens são o seu tempo e o seu conhecimento. Você está cuidando bem deles? 53. Grandes investidores investem com uma estratégia de saída pré-formulada. Investidores de sucesso entendem que todo investimento sempre traz dois lados. Eles sabem que o futuro é imprevisível e se planejam com antecedência, preparando-se para o melhor e para o pior ao mesmo tempo. Investidores medianos, ao contrário, tentam prever o futuro e quase sempre se dão mal fazendo isso. Essa é a grande razão pela qual investidores de sucesso ganham dinheiro tanto quando o mercado sobe, como quando cai. Eles planejam uma estratégia de saída antes de entrar em uma posição. Ao seguir essa premissa, além de seguir as técnicas dos grandes investidores, você estará dando um passo largo para evitar ficar refém das emoções ao investir. 54. A inteligência emocional acompanha todos os grandes investidores. A ganância e o medo são dois fatores emocionais muito atrelados ao mercado de ações e grandes responsáveis por erros comuns aos investidores da manada. Os investidores de sucesso, por outro lado, têm um grande controle sobre essas emoções. Eles não deixam que seus impulsos tomem as rédeas de suas decisões ou de seus métodos de investimento. Grandes investidores não abandonam suas estratégias porque falham algumas vezes, mas também não ficam superconfiantes quando vencem. 55. Grandes investidores entendem e gostam das flutuações do mercado. Enquanto investidores medianos entram em pânico com flutuações do mercado, investidores estudados as enxergam com bons olhos, pois sabem que é nessas horas que podem lucrar. Essa característica, aliás, complementa a anterior. A frieza está intimamente ligada a um elevado nível de inteligência emocional. 56. Grandes investidores são persistentes. Além da paciência, a persistência é uma grande aliada dos maiores investidores de todos os tempos. Afinal, manter-se fiel à sua estratégia de investimento enquanto está perdendo, por exemplo, é para poucos, a maioria prefere mudar de estratégia para seguir a próxima dica quente e imperdível. Já viu essa história em algum lugar? Se sim, aposto que ela não teve um final feliz. 57. Grandes investidores prosperam no risco. Warren Buffett costuma dizer que o risco vem de não saber o que você está fazendo. Todo grande investidor sabe que no mercado de ações há uma probabilidade equilibrada entre o sucesso e o fracasso. O grande investidor, porém, sempre terá um forte sistema de controle de risco. 58. Grandes investidores aprendem rápido com seus próprios erros. Entenda que você jamais se tornará um grande investidor ou atingirá o sucesso em qualquer área de sua vida sem cometer erros. Nossa sociedade estimula a cultura de que é preciso ser impecável, acertar sempre, ser quase um super-herói, mas isso não existe. Henry Ford já dizia que mesmo um erro pode ser a única coisa necessária para uma grande conquista. Investidores de sucesso erram, mas não se deixam desencorajar por esses erros porque sabem que eles fazem parte do processo de se tornar um melhor investidor. Erros são oportunidades de se aprender algo novo. 59. Grandes investidores trocam figurinhas com investidores melhores do que eles. Você já deve ter ouvido um ditado que diz que se você quer se tornar uma pessoa melhor precisa andar com pessoas melhores que você, não? É uma filosofia de vida que eu acredito e procuro seguir. E quando falamos em investimentos não é diferente. Os grandes investidores têm em seu networking um leque de outros grandes investidores. Não estou falando daquele seu amigo que sempre tem uma dica, ou do corretor que muitas vezes está mais interessado em taxas de corretagem do que em ajudá-lo. Procure participar de grupos que reúnam investidores interessados nos mesmos temas que você. Pessoas com quem você possa debater, aprender e ensinar. 60. Grandes investidores são apaixonados pelos seus investimentos. Investir não pode ser um fardo, mas um jogo de que você adora participar.
É uma lógica parecida com aquele pensamento de Confúcio: escolha um trabalho que ame e não terá que trabalhar um dia em sua vida. Se você analisar os investidores medianos, logo vai entender que eles estão sempre em busca do quanto vão lucrar agora. Já os grandes investidores são apaixonados pelo poder dos juros compostos no longo prazo. Enxergam seus investimentos como uma missão de vida, não como uma aventura para enriquecer. Conclusão: perceba que não existem grandes segredos ou fórmulas mágicas para se tornar um grande investidor. A receita está baseada, sobretudo, no quanto você vai se dedicar a aprender sobre investimentos e a garimpar empresas em que acredita, confia e vê valor. O conhecimento é a base de tudo. É ele que proporciona análises racionais, foco, disciplina, persistência, paciência, visão e, consequentemente, o sucesso. Aliás, qual foi o último livro que você leu? Quanto tempo faz? Isso é tudo, meus amigos. Não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda para que mais conteúdos sejam produzidos e consigamos ajudar a mais pessoas. Até a próxima e bons negócios.